Essa menina dança muito, mas não consegue nem falar direito. Juquinha é um gênio na matemática, mas vive tomando tombo com a bicicleta. Incrível. Tininha é um amor com as pessoas, fala pelos cotovelos, mas não se concentra. Genésio vive no mundo da lua, está sempre distraído. É muito burro mesmo. Eu disse que era segunda à esquerda e não segunda à direita. Mas a quem pertencem os exemplos citados? Em princípio, a todos nós. Você sabia que não existe pessoa burra, incapaz ou sem inteligência? Você sabia que inteligência não é só ler, escrever e contar? Tinha a ideia de que as pessoas possuem maiores ou menores habilidades de forma completamente diversa umas das outras, e isso é característica da inteligência, ou melhor, das inteligências, que são múltiplas. Não sabia? Então abra sua mente e seu coração para entender sobre as 8 inteligências múltiplas estudadas pelo psicólogo Howard Gardner e seus discípulos. E descubra que burro é o que prefere se manter mergulhado na escuridão do preconceito e da ignorância. É já já. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou o professor Frederico Carvalho e no vídeo de hoje vamos desmistificar esse papo de que fulano é burro, de que cicrano é incapaz, etc, etc, etc. Quero agradecer aos que nos acompanham semanalmente e, como sempre, pedir, caso seja novo no canal, que se inscreva para que a gente possa orientar mais e mais pessoas. Aproveito também para solicitar que deixem o seu like e que ativem o sininho para receberem notificação de novo vídeo. Desde já, meu muito obrigado. As pessoas são muito diferentes umas das outras. Algumas falantes, outras extremamente caladas, algumas excelentes ginastas, outras que não dominam uma bola, pessoas que calculam numa velocidade incrível, outras que não sabem sequer lidar com números. Quem é o aluno mais inteligente da turma? Ou quem é o melhor atleta da classe? Ou ainda, quem é o colega mais procurado para conversar? Ou quem é melhor para apresentar um trabalho na frente da turma? São perguntas que surgem nas salas de aula ou nas salas dos professores e mesmo nas reuniões de pais. Era muito comum que aquele aluno cheio de reprovações em matemática, em português, ou em educação física, ou mesmo artes, fosse visto como perda de tempo. E que se não tivesse o privilégio do chamado trabalhinho para ajudar na nota, estaria fadado ao fracasso da reprovação. Muito por isso, meus amigos, é que eu valorizo tanto o conselho de classe. São momentos únicos de avaliação coletiva em que é possível analisar cada aluno de forma mais aprofundada e justa. Um momento de análise contextualizada do estudante. Não basta saber sobre as possíveis deficiências de um aluno, mas busca-se analisar o porquê e estudar a melhor forma de ajudá-lo a vencer tal adversidade. A análise dos conselhos de classe é tão importante que serviu como uma das bases para que o professor e psicólogo norte-americano chamado Howard Gardner juntasse uma equipe para estudar as várias facetas da inteligência humana.
O que a princípio muitos professores acreditavam pela observação, ficou provado pelo cientista que classificou 7 e depois acrescentou uma outra, né, uma oitava inteligência múltipla. A menina pode ser maravilhosa em ginástica rítmica, em basquete e ser uma negação em matemática. Não é burrice, é pendor, vocação ou tendência, como você preferir chamar. Pode também chamar de inteligências múltiplas, mais ou menos dominante. Tem isso. Atualmente, há quem fale em 9 inteligências múltiplas, mas o criador da teoria ainda não passou da oitava, e é nelas que eu vou me fixar hoje. Também não existe ordem entre elas e nem importância. Vou expor conforme o roteiro personalíssimo que eu preferi. Vamos começar com a inteligência lógico-matemática. É aquela dos grandes calculadores, dos grandes calculistas e das pessoas de fácil dedução das coisas, mesmo no abstrato. São exemplos extremos os grandes matemáticos que desvendam mistérios dos corpos celestes e intrincadas teorias da física, como o grande cientista Albert Einstein e tantos outros. Quem não tem um bom pensador de matemática em alguma turma da escola? É um desafio, tem muitos, hein? A inteligência musical, que é conhecida pela maioria das pessoas, ela está ligada aos sons. Pessoas que cantam, assobiam, batucam, tocam instrumentos ou que simplesmente gostam de ouvir. A maioria das pessoas possui inteligência musical em maior ou menor grau. E alguns exemplos são, inclusive, multi-instrumentistas, como, por exemplo, o Hermeto Pascoal e os falecidos Antônio Carlos Jobim, o Tom Jobim e o Zé Rodrigues. É extremamente difícil encontrar na classe alunos sem qualquer tendência musical. Muito pelo contrário. Devem ser aproveitados sempre em corais, bandas, festivais, etc. Quanto maior a quantidade, melhor. Existe uma inteligência que é a última incorporada por Gardner, que é a inteligência naturalística. Essa inteligência está ligada às habilidades humanas relacionadas à vida e à natureza. Está ligada a indivíduos que têm uma grande ligação com o meio ambiente, facilidade de reconhecimento de plantas e animais e seus benefícios para todos os seres. Passeios a hortos botânicos, sítios e fazendas, mares e montanhas podem aguçar ainda mais tal inteligência dos alunos. Existe também a inteligência intrapessoal. É daquelas pessoas que se comunicam pouco, mas que pensam muito. Refere-se à contemplação e à meditação. Via de regra, são pessoas que se adaptam bem ao silêncio e mesmo à solidão. Os eremitas, monges de seitas orientais e praticantes de yoga são exemplos de pessoas com inteligência intrapessoal. Não é difícil encontrarmos pessoas com essa inteligência aflorada e serem confundidas, às vezes, com portadores de espectro autista ou TDAH. Nada a ver. Os médicos, os terapeutas precisam ter muito cuidado antes de passar um laudo impreciso a respeito. Não se esqueçam que, apesar de algumas inteligências se sobressaírem, todos nós temos doses, mesmo pequenas, de todas elas. Isso é normal. Nós temos de todas, algumas é que sobressaem. Também existem pessoas que possuem várias dessas inteligências fortemente afloradas, como eu vou mostrar a seguir. Os próximos exemplos são pessoas que apresentam ou apresentaram essa inteligência extremamente aflorada. Um caso é a inteligência interpessoal.
É das pessoas que conseguem interpretar sentimentos e desejos de outras pessoas. Via de regra, são fortemente empáticas e se socializam com facilidade, tornando-se verdadeiros líderes e arrebatando a todos com a sua forma de se relacionar. Podem nem falar muito, mas são considerados os melhores amigos, melhores confidentes, melhores aglutinadores. São bem diferentes dos que têm inteligência intrapessoal mais aflorada, aqueles que ficam mais quietinhos. Mas isso não costuma definir o interrelacionamento entre os interpessoais com os intrapessoais. Às vezes eles se dão extremamente bem. Outra inteligência muito importante é a inteligência linguística, também chamada de psicolinguística, que é a que se caracteriza por quem domina o idioma, que fala bem, que sabe se expressar, que escreve e interpreta, ora, discursa, etc. Via de regra, prende a plateia ou o leitor com facilidade. É a inteligência predominante nos períodos eleitorais. Trabalhadores do meu Brasil, se eu for eleito. Pois é. O empresário e comunicador Silvio Santos é exemplo claro de 3 inteligências múltiplas, pelo menos, que atuam forte e concomitantemente. A lógico-matemática, porque está sempre estudando o próximo passo, como num jogo de xadrez, sempre calculando as coisas. A inteligência linguística, pela facilidade de comunicação no idioma, e a interpessoal, por interagir com facilidade e trabalhar a empatia a seu favor, tornando-se a cada situação, e merecidamente, o dono do pedaço. Vamos assistir? Vocês precisam estudar. Não é olhar para mim com essa cara de quem não sabe nada. Vamos ver se vocês sabem essa primeira pergunta, que é facílima. Qual foi o navio que afundou em 1912? E já fizeram um filme famoso? Titanic. Hã? Titanic. Você estudou direitinho, leva 50, vai. Agora quero ver essa. Quem não souber essa vai para casa e vai ter que estudar. Porque essa é fácil. Como se chama a barriga da perna? Panturrilha? Hã? Panturrilha? Qual é a sua resposta? Panturrilha? Panturrilha. Você tem panturrilha? Tenho, ué. Tem. Acertou. Essa já é mais difícil. Quantos dias e quantas noites durou o dilúvio? Quem sabe? Ninguém sabe? 40 dias e 40 noites. Como é que é, bebê? 40 dias e 40 Você é noites. uma aluna aplicada. 40 dias e 40 noites. Finalmente, as 2 inteligências restantes, porém não menos importantes. Primeiro, a inteligência espacial ou espacial visual. As pessoas com esta inteligência têm a característica de criatividade e habilidades ligadas às artes visuais. É uma inteligência que tem forte ligação com a capacidade de elaboração de espaços complexos dentro da mente, manipulação de perspectiva. A pessoa consegue vislumbrar visualmente, aqui dentro, seus projetos, antes mesmo de colocá-los no papel, permitindo que compreendam melhor as informações gráficas. É predominantemente encontrado em arquitetos, pensam antes no projeto, depois põem no papel. Artistas, escultores, cartógrafos, geógrafos, navegadores, jogadores de xadrez. Olha o jogador de xadrez, ó. Pensa, analisa, vê o tabuleiro na mente e trabalha. Por fim, temos a inteligência sinestésica ou corporal, também chamado de corporal sinestésica. Nela, o corpo é a expressão do ser. A facilidade do aprendizado está ligada à experiência física, ao movimento, às sensações e também aos toques. São pessoas excelentes no equilíbrio e no movimento.
As duas coisas. Via de regra, atletas e dançarinos perfeitos. Grandes expoentes como a bailarina Ana Botafogo, o falecido cantor Michael Jackson, que dançava extremamente bem e cantava com muita facilidade, e inúmeros desportistas são exemplos clássicos dessa inteligência. Vejam o exemplo do grande jogador Mané Garrincha, como conseguia aliar a inteligência sinestésica à espacial, ou seja, aquela do movimento corporal com o espaço que ocupava. E chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Sinceramente, eu espero que você tenha gostado. Por favor, inscreva-se no canal, deixe seu like e, caso deseje, faça suas perguntas por aqui mesmo no YouTube ou pelo Instagram, Frederico Carvalho TV. Ou ainda pelo e-mail professor@fredericocarvalho.com.br. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.